dia 24. Participe. A redação aqui é de Elis Rodrigues. Rádio Opinião, né? Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre a Superintendência de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão. Para isso a gente recebe agora o titular, o Silas Nogueira de Mello. Bom dia, professor, seja bem-vindo ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, está me ouvindo bem? Sim, sem dúvida. Ótimo, também saúdo aí a audiência, a Mayra, um grande prazer, uma alegria estar aqui na Universidade FM. Satisfação nossa de recebê-lo. Professor, essa superintendência, né, de relações internacionais, cada vez mais as universidades, né, e aqui no estado não pode deixar de ser também, tem procurado a internacionalização. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre a importância de termos, né, das universidades terem esses canais para desenvolvimento de atividades internacionais. Olha, Adalberto, esse é um canal fundamental, né? Os escritórios de relações internacionais. Não posso começar, ainda mais nesse espaço, não posso começar sem antes saudar, né, o professor Sávio, eu não sei se conhece, Francisco Sávio Sinfrônio, que ele é o responsável, era até pouco tempo atrás, eu acredito que ele ainda esteja na gestão aí da UFMA, que é um grande amigo, um grande colaborador, também uma referência em internacionalização. E assim como temos aqui o IFMA, a UEMASul, e também as faculdades particulares, a internacionalização, ela possibilita uma ampliação dos horizontes, é o que eu costumo dizer, né? No mundo cada vez mais globalizado, veja que um pouco antes você estava noticiando aí, né, o Raul Castro, esse impasse aí com os Estados Unidos, Cuba, e a gente, né, até pouco tempo atrás, a gente que nem sabia, né, eu digo, em geral, não sabia o que era Hormuz, aí todo mundo já estava preocupado aí com o Estreito de Hormuz e como isso impacta, né, a nossa economia. Então, a sociedade como um todo está tendo mais consciência da importância das relações internacionais e como isso impacta o nosso bolso, a nossa maneira de pensar, as relações políticas. E a universidade, né, como parte da sociedade, ela também tem essas preocupações, né? Então o aluno está mais consciente, ainda mais nesse mundo cada vez mais globalizado. Bom, então esse interesse por parte da comunidade tem crescido, e o que a gente faz, né, eu digo, nós, os escritórios de internacionalização de diversas universidades, nós tentamos facilitar essa conexão, é isso que a gente tenta fazer. A da UEMA, né, esse núcleo, essa superintendência da UEMA, ela surgiu em que ano? Enfim, já tem um bom tempo aí, já temos mais atividades bem desenvolvidas pela nossa Universidade Estadual do Maranhão, né? A UEMA é uma universidade relativamente jovem, ela tem 45 anos, esse ano a gente está comemorando, né, 45 anos, mas o setor responsável pela internacionalização, ele começou em 2015, ele começou como uma assessoria de relações internacionais, quem presidia era um professor nosso aqui da Engenharia de Pesca, o professor Thales, né, o qual estiver ouvindo aí, um grande abraço. E aí até 2020 nós somos assessoria, e depois, a partir de 2020, nós viramos superintendência de relações internacionais. Acho que é uma questão mesmo de nomenclatura ali, para facilitar a gestão, virou superintendência. Então, desde, né, de 2015, aí um pouco mais de 10 anos. Mas nós já tínhamos trabalhos de internacionalização pré-2015, mas ainda tudo muito embrionário. Maravilha. A gente sabe que a universidade estadual, você falou que ela é uma universidade jovem, né? A gente fala assim, não, mas tem 40 anos, é um tempo. Não é. Assim, se for ver, fazer uma relação justamente
com as universidades mais tradicionais, tem universidades centenárias, né? Então, assim, é um trabalho que é muito importante, né? É claro que em relação ao estado de desenvolvimento do Estado, né? A gente sabe que essas universidades, a própria UFMA, né? Elas vêm, assim, de uma atuação de extrema necessidade, mas a gente observa que realmente foi um pouco tardiamente que foram instituídas, né, para trazer justamente esses avanços científicos, tecnológicos, né, que outros países, outros estados, inclusive, já têm há muito mais tempo. É por isso que tem que haver essa relação, né, de temporalidade, né, para que as pessoas compreendam também, né? Ou 40 anos é uma história, com certeza, mas a gente sabe que, fazendo essa comparação, como eu já disse, é uma longevidade que a gente tem que alcançar. E com o passar do tempo, o aprimoramento das ações, né, o crescimento da complexidade dessas estruturas, elas vêm com o passar do tempo, né? Enfim, qual a sua análise justamente sobre isso? Como é que a Universidade Estadual, e um abraço aqui ao reitor Walter Canales, né, tem desenvolvido atividades, né, para justamente expandir, né, e capilarizar cada vez mais, inclusive no restante do nosso estado, né, que tem os campi também da Universidade Estadual? Bom, são várias ações, né? A gente pode dividir ela na maneira como nós dividimos o setor, né? Nós dividimos o setor em, não sei, pelo menos 3 grandes braços, né? Um primeiro da mobilidade, e quando a gente fala em mobilidade, a gente tem a mobilidade dos alunos, docentes, né, técnicos que estão indo para outro país, a gente chama OUT, né? E a mobilidade IN, aquela de professores, alunos vindo, né, pesquisadores vindo. Então, tem a mobilidade, a questão dos acordos, convênios que são assinados, os convênios internacionais, e temos um outro terceiro braço que são os rankings, né, que a gente levanta os dados para nos posicionarmos ali nesses rankings internacionais. E também o suporte, né, na comunidade acadêmica para a organização de eventos, as traduções, e ajuda nessa parte linguística também. E o que a gente tem tentado fazer, até por uma própria demanda da pesquisa, por exemplo, os programas de pós-graduação, para subirem, né, o conceito, a nota, eles também precisam desenvolver, isso é uma demanda, né, da CAPES, aumentar, né, as ações de internacionalização. Então, e seguindo também o que temos de edital do governo federal, do governo estadual, para fomento à pesquisa, também já vai pesquisa e internacionalização, as redes. Então, aí isso tem aumentado ali a demanda e também, logicamente, ali as nossas ações. O que a gente tem procurado fazer é contemplar toda a comunidade, seja professores, alunos, até projetos de extensão, que a gente diz assim, não só a comunidade acadêmica, mas ali no entorno, né, da UEMA, não só em São Luís, mas como bem lembrasse aí, né, a UEMA, né, tem 20 campi, fora os programas especiais, Ensinar, Profitec. Então, de alguma maneira, envolver, né, tudo isso, capilarizar, interiorizar, né, também essa questão da internacionalização. E, nesse sentido, a gente faz um convite aqui também ao ouvinte, né, quem quiser seguir as redes sociais ou o nosso site, vai conseguir ver, assim, as nossas ações. Eu posso mencionar algumas aqui, que também a UFMA tem, né, uma referência em relação ao PEC-G, né, nós temos o PEC-G. O que é o PEC-G? É um programa do Ministério das Relações Internacionais, já bem consolidado, em parceria com o MEC, em que a gente oferta uma vaga, ou várias vagas em cursos de graduação, e recebemos alunos, seja da América Latina, Caribe, aqui, a África, e recebemos esses alunos para cursar a graduação aqui conosco. No âmbito da pós-graduação, temos um programa subsidiado, né, pela UEMA e a maior parte pela FAPEMA, que se chama UEMA pelo Mundo, em que os alunos, né, os nossos alunos de pós-graduação vão desenvolver partes de sua pesquisa, seja no mestrado e doutorado, em outro país. Então, essas sim, são só algumas ações, porque, embora tenha mobilidade, também tem a questão dos acordos que são firmados e que envolvem, né, laboratórios, mexe todo com uma rede. Então, acho que posso mencionar essas 2 ações aqui em específico.
Para a gente finalizar, professor Silas, a barreira linguística, né, ela tem que ser, ela é uma barreira, né, mas depois ela se transforma em uma ponte, né, entre os países, né? Uma parte da internacionalização também, claro, é contato com outros países, e geralmente vai ali pelos países que têm a língua portuguesa, né? Aí exemplo também como a gente tem aqui na UFMA, como a UEMA está justamente se colocando, né, nesse trânsito, digamos, de informação, de produção científica e de atuação também institucional com outros países. Norberto, isso que você falou é muito interessante, né? E importante, né? Porque, veja, às vezes era muito cômodo para alguém só querer fazer relações internacionais ou se conectar com pessoas que falam português. E até pouco tempo atrás, o maior número de acordos que nós tínhamos era com Portugal. Porque também era muito conveniente, né? Imagina. E era mais assim um trânsito de professores. O que a gente tem tentado fazer é incentivar o ensino, né? Incentivar o desenvolvimento de uma segunda língua. Então, de uma maneira acessível, inclusiva, colocando aí, né, um diálogo constante com os nossos programas de letras, né, os cursos. Nós temos um núcleo de línguas, né, o Nuclim, e também grupos de conversação em espanhol. Por exemplo, temos um professor que ele é colombiano, é o professor John Jaro, ele tem um projeto, né, que é só de conversação em espanhol, né, o Clube de Espanhol. Temos também a nossa chefe de acordos internacionais, ela tem, a Ana Carolina, ela tem um projeto que se chama English Club, que é a conversação em inglês. Fora isso, temos alguns programas utilizando ali as nossas plataformas da UEMANet do ensino, né, do inglês também. Então, a gente tenta incentivar, e todos esses cursos aqui gratuitos, incentivar o aluno a aprender, né, uma segunda língua. Fazemos parte também de algumas redes latino-americanas do que a gente chama mobilidade remota, no qual algumas universidades, inclusive nós mesmos aqui da UEMA, às vezes vamos lecionar uma disciplina, vou ministrar uma disciplina, eu possibilito ali, colocando, né, uma câmera, e abro para que uma pessoa da América Latina aqui, né, na verdade que está conveniada a esses acordos, que assista a minha aula também, e depois eu posso pegar a revalidação dos créditos. Então, sobretudo a partir da pandemia, a gente começou a incentivar bastante esse tipo de prática. Por exemplo, em vez de fazer uma disciplina na minha área, aqui em São Luís, eu vou tentar fazer essa disciplina com um professor que é referência na universidade lá no México. E aí eu faço isso, já é uma internacionalização, estou aprendendo o espanhol, estou aprendendo o conteúdo da disciplina, e depois eu pego a revalidação, né, daquela disciplina, e vai ficar no meu diploma. Então, isso é uma ponte, né? Depois, através disso, vem um contato no WhatsApp, a troca de e-mails, a escrita de um artigo junto, a submissão de um trabalho, um evento, onde vão se reencontrar, né? Pela primeira vez, né? Face a face ali. Então, eu acho que essa questão da língua, ela é fundamental e temos trabalhado nisso, né? Que maravilha, é muito bom saber, viu, professor, dessas atuações. Eu agradeço aqui a sua presença e, claro, né, espero você para desenvolver mais atividades aqui falando sobre a Superintendência de Internacionalização da Universidade Estadual do Maranhão e também, claro, toda a Universidade Estadual do Maranhão. Acabei de conversar com o professor Silas Nogueira de Mello. Professor, muito obrigado pela sua presença. Adalberto, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui nesse programa. Grande abraço. Sei todos os ouvintes. Satisfação nossa. Até a próxima. Bom dia. Até a próxima. Bom dia. Vamos agora, rapidinho, Maria Nogueira Break. A gente volta já com política aqui com Felipe